E aí chegamos mais uma semana, povo bonito e abençoado. Você toma posse que você é povo bonito e abençoado? Porque essa moça, ela toma posse que ela é abençoada, bonita, não tem nem o que dizer. Mas ela também é iluminada por onde ela passa. Tem um sorriso e uma energia. Vocês falam que eu tenho energia, aí vocês vão ver o que é a energia dessa moça linda. Ela sempre acreditou nos sonhos dela, desde pequenininha. E por isso você tem que ativar o seu sonho. Aqui, ative seu podcast aqui no estúdio da RVL. Acredita. Você pode sentar aqui, realizar seu sonho, fazer assim, fazer o que você gosta de fazer. É possível. Então, bora lá conhecer essa moça? Estou com a nossa convidada, que é linda, já falei. Mineira. Guerreira. Esse negócio de guerreira, parece que está sempre guerreando, guerreando. Não, ela já é mais que guerreira, ela já é vitoriosa. Nada contra quem está guerreando, mas ela, assim, já passou um pouco por essas etapas. Determinada e muito corajosa. O sobrenome dela é corajosa. É coragem. Ela aprendeu a trabalhar antes dos 9 anos. E aprendeu a fazer o que ela queria vender. Também ela descobriu que a vida dá umas voltas, surpreende com algumas situações, mas que nos molda e nos ensina a ser forte. É necessário aprender a caminhar, traçando novos caminhos ou reorganizando a rota. Mas que ela tem vitórias, ela tem. Com uma infância gostosa, com uma avó, uma bisavó. Ai, que delícia! Imagina, que delícia. Mas isso fez com que ela tivesse uma educação de berço e uma referência de família que forjou seu caráter. Vamos conhecer essa maravilhosa. Eu estou emocionada que eu sou fã. Eu sou fã! Natália Deodato. Muito obrigada, Eu que minha linda. agradeço, meu amor. O prazer é todo Eu tô meu. emocionada. Eu também. A gente quase já cruzou aí nos jobs, né? Sim, já cruzamos, fizemos uma campanha É incrível, verdade. né, contra o câncer. E sem falar em outros eventos também. verdade. Veroca Ó, é conhecida. E ela, logo depois que ela fez essa campanha do Mário Pena, né? Sim, Mário Pena, beijo pra vocês que abraçou essa um campanha e abraço. colocou a nossa Natália, exatamente porque ela vai falar o porquê. Depois ela bateu asas, porque isso é águia e águia não fica com asa amarrada. Águia não caminha com galinha, galinhas nem pombos. Nunca. E ela está assim com um brilho no olhar, porque tem muito projeto novo, tem muita Muita coisa nova. boa. Tem irmãzinha nova. Tem sim. Ela tá com 19 dias. Delícia. A coisa mais gostosa. Lembra você um pouquinho quando criança? Lembra sim. Ai, Bochechão, olhinho fechadinho. porque sua mãe, vou te falar. Ô mulherão é sua mãe, hein? Ela é bem bonita, eu confesso. Puxei ela. Simples assim, né? Modéstia. Natália, seu olhar brilha muito, mas esse brilho seu, assim, é porque você acorda todos os dias com um brilho mais renovado, porque a sua fonte é o Senhor. Mas nos Sempre. conte tudo, começando. Quem é você? Sua infância, tudo, conta. Ai, difícil me resumir assim tão rapidamente. Mas a Natália é uma pessoa comum, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, moça do BBB, Ai, como se fosse alguma coisa diferente, mas não, é só a é Natália. também do meu. Nascida em Sabará, a minha família Beijo, beijo pra Beijo Sabará. pra Sabará. Eu fui criada no Trevo de Sabará durante a minha infância inteira. Tive uma infância muito simples, graças a Deus. Com vovó Ibiza. Com vovó Bisa, Os conheci minha nomes delas, tataravó. os nomes delas. Olha, eu tenho a minha avó Lucília, que é por parte de mãe, a minha avó Leci, que é paterna, a minha bisavó, que é a Nadi, Nossa, que e delícia. tinha a minha tátara também. Gente, que delícia! A minha tátara me ensinou muita coisa, confesso. Isso é referência de mulheres, né? Muitas, assim, as minhas avós são tudo pra mim, mas eu confesso que eu aprendi muito com a minha mãe também. Não, e o A nome da sua principal. mãe? Minha mãe é a Daniela. Daniela. Eu sou fã da Daniela, viu? Sim. Eu gosto muito da Daniela. Brava, Gente, mas precisa ser. precisa, é necessário. Eu vou falar o que me vem na minha mente. É porque sua mãe nasceu leoa. Ah, E leoa não é sempre. mansa. Exatamente. Porque ela caça pro bando. Exatamente, é isso. Você é leoa. Você é leoa. Ela é brava porque ela nasceu leoa. E leoa, ela tem que ser brava mesmo, porque ela cuida do Sempre. bando, ela que caça. Então diga pra Daniela que eu sou fã dela, que ela é uma leoa. E filha de leoa, vamos brindar? Vamos. Leoa é, mas sete igrejas também, porque você é muito bonita. Muito obrigada. Continue. E aí, nasceu ali,
Aí as vovós deram aquela força para sua mãe, para sua mãe era empreendedora, tinha que trabalhar. Então, na verdade, a minha mãe, ela teve uma gravidez muito precoce. Ela foi mãe na adolescência, engravidou aos 14, me teve aos 15. Ela chegou a ser expulsa de casa quando descobriram a gravidez. Então, era muito Tempos difícil. difíceis, né? A gente contou assim com toda uma rede colaborativa, né? Hoje a gente tem esse nome, mas antigamente era as pessoas que podiam ali. Então era sempre na casa de um, na casa de outro, nunca tinha um ponto fixo. Entendi. Era sempre no rodando, porque a minha mãe precisava trabalhar e levar o alimento mesmo. É o leite, Sim, sempre foi sim. muito comilona. A gente come mesmo, né? A gente come mesmo, Muito. pronto. Mas brincadeiras à parte, só que para ela foi muito difícil, né? Uma adolescente criando ali uma criança, Mas ela fez a opção pelo amor. com certeza. Ela tinha a opção de não ter. E ela não pensou nisso. Ela quis ter a filha. Que isso é maravilhoso. Porque tem meninas que, Infelizmente, infelizmente. tiram. A sua Ou mãe não, pela a sua mãe necessidade do encarou e foi momento. lá e batalha daqui, batalha dali, luta. Aí os avós dão força, os pais. A gente sabe que os pais ficam às vezes tristes com essa gravidez. Mas aí fluiu. Você nasceu, glória a Deus, linda, Fluir, maravilhosa. fluir. Eu Você nasceu bitela, aposto. nasci grande. Ué, você é Nasci bem grande em tudo, grande. mulher. Você é grande em tudo. Obrigada, muito E obrigada. aí, assim, uma gravidez. Foi bem bacana, assim, a minha infância. Eu sempre fui uma criança muito sonhadora e muito brincalhona também. Eu fui morar com meus bisavós aos 4 anos e meio. E a presença dos meus bisavós foi muito importante para mim, porque foi ali onde eu aprendi princípios que eu hoje carrego por toda a minha vida. E principalmente o contato com a minha tataravó. Que Isso delícia. foi maravilhoso para mim. Agora, foi um pouco doloroso também, porque eu não tive a presença do meu pai. Sim, sim. E pelo fato da minha mãe precisar trabalhar, eu também tive um pouco dessa ausência Sim, materna. sim, sim. Então eu sofri bastante com sentimento um pouco de rejeição, de Sim. abandono. O Porque que amor, é porque amor de vó e bisavó é diferente é do pai. É diferente. São diferente. outro amor. É um outro formato de amor. É diferente. E a criança sente. É. Então, assim, é importante também a presença. Eu tinha, mas às vezes em momentos muito curtos, Sim, sim. né? Mas foi importante pra mim. E eu sempre vi toda a correria, toda a luta da minha mãe. Então eu falava, nossa, que bacana. Minha mãe tá fazendo isso. Eu sempre fui muito observadora. Então, acho que desde pequena eu virava e falava, deixa eu ver o que ela tá fazendo e qual o benefício que isso traz. Se for bom, eu pego pra mim. É bem empreendedora também. Mega capricorniana É nata, verdade. muito empreendedora. Então, comecei muito cedo, a trabalhar assim que eu voltei da casa da minha Eu bisavó. falei que foi antes dos 9, né? Foi antes dos 9, foi com 8 anos e meio. Foi os bombons? Então, os bombons Adoro essa história dos veio um bombons. pouquinho depois Tá, do salão, tá. O salão foi mas primeiro, né? o salão foi primeiro. Eu ia como auxiliar da minha mãe. Aprendi várias coisas ali só olhando, só vendo, autodidata. Fui vendo, vendo, falei, mãe, deixa eu fazer. Um dia minha mãe criou coragem e deixou. Ela falou, filha, tá melhor do que as mulheres que trabalham aqui há Que mais de legal. anos. Aí ela começou a ver que eu tinha um talento para aquilo, só que ela não queria que eu Sim, trabalhasse sim, sim. na área de Porque queria estética. que estudasse, aquela Ela coisa queria que toda. estudasse. E aí, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu também gostava de ter as minhas coisinhas. Então eu falava, eu vou tentar me dividir aqui. E aí eu começava a fazer as coisas no salão, depois da escola, ajudava em casa com os meus irmãos. Eu tive mais 2 irmãos, como a minha mãe ficava trabalhando, eu que Sim, cuidava deles. sim. E eu tive vamos dizer que uma infância um pouco curta, mas que foi Muitas importante. atividades, muitas tarefas, né? Muitas. Trabalhava no salão, tinha aquela veia, eu quero fazer, eu quero aprender, eu cuidava dos irmãos. Mas assim, tá aí, ó. O resultado. Aí. É assim que Deus faz. É Sempre. assim que Deus faz. Olha, exatamente, que é o projeto seu maravilhoso, que ela estava lá em São Paulo, eu quero chegar nisso, mas para isso eu tenho que te adiantar aqui, porque eu amei você estando lá na Feira de São Paulo, o nome da feira? Foi a Hair Brasil. Lotado o stand dela. E eu vi rapidamente, eu falei, gente, tem uma palestra. Ela tá mentora, ela tá palestrante, Sim, porque assim, tava cheio. muito cheio. Foi realmente uma palestra que a gente desenvolveu naquela data, com o tema, né, de mulheres de pé em tempos difíceis. Uma palestra, Mulheres, mulheres de pé em tempos difíceis. mulheres em pé em tempo E difíceis. isso foi o tema da palestra. E eu palestrei ela aqui também, na Grande BH, na região ali
de Santa Luzia. Sim. Foi muito lindo, a gente teve mais de 350 mulheres naquele Uhum. teatro, foi lindo. Então eu me emociono muito, porque antigamente eu brincava muito com as coisas, falava, ah, mamãe, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero poder ajudar pessoas, eu quero poder falar, eu quero. Eu sempre fui muito comunicativa, isso já veio comigo, acho que de berço. Porém, que eu não imaginava a proporção. E eu lembro que quando eu ouvia promessas, eu falava assim, ah, isso vai demorar a acontecer, talvez quando eu estiver com 50. E acontecendo agora, eu só tenho gratidão no meu Ao- a- coração. ao- Aconteceu com quantos anos? 23. Porque essa é uma estratégia que Deus te deu. É uma Sim, estratégia, uma marca que ela vai falar sobre. Mas, assim, muitas mulheres estão lá naquele salão pequenininho que você começou. sim, E ela acha, não, eu não vou conseguir chegar. Eu não vou conseguir. E você vai dizer aqui na sua história que vai conseguir. com certeza. Ok, passamos aí. Aos 14 anos, montou sua primeira empresa. Gente, aos 14 anos, ela montou empresa de evento, de cerimonial. Eu fui cerimonialista quando eu vi isso. E meteu a cara. Sim, meti. Eu comecei a trabalhando ali no salão, então eu aprendi muito sobre gestão. E como a minha mãe era a pessoa que ficava na frente, eu observava bastante o que ela fazia e como ela fazia. E principalmente observava a atitude das demais pessoas Sim, e via sim. as falhas. Sim, sim, Porque sim. as pessoas Sim. observadoras, elas têm esse tato de ver onde tá errando. Sim, sim. Observa como é que tá ali. Muito. Entendi. Então eu falava, ó, aqui não pode ser assim. Então, com 12 anos, eu fui morar na Bahia. Fui morar lá com a minha avó materna e comecei a vender picolé na praia. Olha. Todo final de semana eu Essa ia. avó é benção, hein, gente? Gente, vó é benção. Tem uma avó na Bahia, então eu vou para Mas a vender minha avó não picolé. deixava. É mesmo. Minha avó não Mas esse eram deixava. outros tempos, né? Tadinha da vovó. A vovó tinha medo, né? Ela tinha muito medo. Muito medo. Mas eu falava, não, eu vou, que eu quero comprar minhas coisinhas. Eu adorava comprar minhas maquiagens desde Olha, imagina que cedo. a sua avó, a bisavó, a sua mãe, o seu padrasto do coração, ele devia passar muito aperto com você. Porque você, não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Você imagina? Sempre Não. fui muito decidida. E é difícil para eles, porque como é que solta uma menina bonita dessa com 12 anos para poder querer voar? E eu sempre fui muito conversada também. Então eu conversava com quem tava na frente. Pior Gente, ainda. muito. Eu nunca tive muita vergonha, não. Acho que eu deixei no útero. Porque os pais ficam assim, eu era assim. Eu saía de casa, meu pai era 7 meninas. Vera, cadê Vera? Cadê Vera? Vera já estava lá conversando. É É. complicado para eles. Ele tinha Bastante. medo, né? Eu imagino, assim, o aperto no coração de um pai, de uma mãe, que tem que abrir mão um pouco do filho para o mundo. É, Mas é necessário ele aprender a dar os próprios passos é sozinhos, verdade. né? Porque Deus o livre e guarde, mas a gente não sabe o dia de amanhã. É E sem verdade. falar também que tem um momento que a gente precisa estar sozinho para que a gente se autoconheça, para que a gente entenda as nossas limitações, para que a gente supere todas elas e aí sim consiga traçar o nosso propósito. Tá vendo, gente? É sobre isso. Filhos, na verdade, eles precisam ter asas para voar e raízes para voltar, né? Como Exato. boa mineira, você sempre volta. Sempre Glória a volto. Deus, por isso que Gente, ela eu está amo aqui. Minas. E ama mesmo. Ela para Amo. para cumprimentar todo mundo. Você não acompanha ela? Não tem. Gente, como assim? Joga no Google, gente. Pelo amor de Deus, ela para, ela cumprimenta os garis, as crianças. Isso é normal aonde ela vai. Porque genuinamente ela sabe que, por mais que ela cresça e ela está crescendo mesmo, ela já é uma marca famosa, ela já é em vários. Ela é uma marca. Mas a essência dela é a simplicidade de Jesus. A gente Sim. vê isso claramente em você. Eu tenho que correr com o tempo, porque é muita coisa para falar. E É Natália, muito Natália, você assunto. dá um livro. Dou um livro. Uai, Será que vem como aí? assim? Deixa eu inaugurar primeiro o projeto aí que parte com o livro. Olha, e aí, você jovem ali, você sempre tem uma referência cristã. Em todas as suas Sempre. entrevistas você tem, veio dos seus avós, né? Sim, veio da minha avó materna principalmente, que era a pessoa que mais me levava para a igreja quando eu era ainda bem criança. Eu tinha por volta dos meus 3 anos. Ela fazia os caixinhos e me levava. E eu sempre gostei de ir na igreja. É muito engraçado isso, que eu falava, mamãe, eu posso ir na assembleia? E aí eu Bonitinha. ia na assembleia para aprender a tocar instrumentos e porque eu gostava muito da EBF. Sim, sim. Então a escola bíblica para mim era tudo que Nossa, eu tinha. amo história bíblica também. Sim, a EBF é tudo, A escola gente bíblica de aprende. férias. Aí tem as outras atividades também que acontecia para jovens. E a assembleia na época ela tinha muito aprendizado na questão do instrumento. E meu sonho era tocar um violão. É porque você é artista. Você já era artista. Aí eu comecei no violão. Aí, como minha mão ainda era muito pequenininha, não foi dando jeito, aí eu fui pro sax. Aí o sax eu apaixonei, mas era muito caro o instrumento para eu estudar em casa, então não dei prosseguimento, mas eu gostava. Então eu sempre tive essa raiz muito forte, uma fé também que transcende.
Isso por causa de todas as minhas avós, por causa da minha mãe também, porque minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Sim, sim. Na minha infância, até os meus 8 anos, ela ainda não era uma mulher cristã. Sim, sim. Mas ela sempre falava muito sobre Deus e sobre a gente ter esse temor. Então ela me ensinava exatamente as coisas que eram necessárias. E hoje eu não me considero uma pessoa religiosa, porque Deus está acima da religião. Você tem o temor a Deus. O Espírito Santo de Exatamente. Deus, ele habita em É você, ele sobre está em você. isso. Ele está em você. Porque a gente não pode ficar com muitos rótulos, nem muitos títulos, porque na hora do Exatamente. vamos ver aqui, ó, É sobre isso. Eu acho que Deus sonda o coração. ter intimidade com Deus vai muito além do que frequentar uma igreja de segunda a segunda. Ter intimidade com Deus é dentro do seu quarto, no secreto, é lendo sua Bíblia diariamente, é você meditando na palavra, é você entregando a sua ansiedade a Ele e, além de tudo, fazendo bem ao próximo, né? Servir o próximo. Porque tem os 10 mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. É, O segundo, né, é amar o nosso próximo. é. Então eu fico achando muito engraçado. As pessoas falam assim: ai, eu sou cristã, eu sou evangélico, eu sou católica, não importa. Eu sou de uma religião, mas eu não amo o meu próximo. É, Ah lá, que menina chata, eu não gosto dela. é, Então, assim, você já tá errando, já tá no né? pecado, já Já tá tá no pecando, já pecado, tá pecando. porque o próximo, se você não consegue ser fiel ao próximo, e depois eu fui entendendo algumas coisas sobre honra, né? Que fala lá o terceiro mandamento, honrar pai e mãe, para Honrar que pai e vais mãe. bem sobre a terra. Você faz isso muito bem, porque até sobre o seu pai, que você não o conheceu, devido, enfim, não casou, enfim, né? Depois ele teve o falecimento, você honra seu pai quando você fala nele. Sempre. E você não conviveu com seu pai. Não, Você não fala com honra. tive. Eu assisti algumas entrevistas, você fala com honra. E é isso aí. É sobre isso. Sempre. Como era o nome dele? Era Gabriel. Nome lindo. Gabriel Nome Luiz lindo. Deodato. E eu No- amo Deodato. Você Ai, carregou para sua vida, né? sim, para minha vida, Para sua vida. porque vem do grego, significa dado por Deus. Dado por Deus, é. E olha, você é, vários projetos, muitas coisas. E eu gostaria que você olhasse para dentro dessa câmera aí e dissesse 40 empresas? Amém, eu creio. Você já montou várias empresas e você está com uma nova empresa e você fala que você quer ter 40 empresas. É o meu A sonho. brincadeira à É uma parte, brincadeira à parte, mas é a mas a meta. verdade é, eu fui uma executiva, eu sou uma mulher de negócio, você precisa ter o foco de 10. Que as 10 deslancham, é Exatamente, isso. porque aí você quer 10, aí você pode ficar ali com 8, agora não, eu quero 5, cara, tu vai para 2. É sobre isso. Eu jogo a meta bem pra cima Eu gosto mesmo, disso, 40. porque você planeja 40, aí tem as falhas de percurso, tem algumas coisas que mudam com o Sim, tempo, a nossa sim. personalidade, o nosso gosto, ele começa a E os ficar um planos pouco é mais nosso, refinado. mas Deus pode mudar. É sobre isso. Então eu jogo sempre para alto, né? Porque eu acho que pensar pequeno e pensar grande, a gente gasta a mesma proporção. Mesma coisa. Então eu falo, em vez de pensar pequeno e gastar tempo com pequeno, por que que eu já não penso grandão e vou gastar tempo planejando as coisas grandes? E Deus, ele fez o universo, ele É fez tudo verdade. isso que aqui há. Então eu Nós vivemos acredito um que Deus grande, né? exatamente. Se ele é o Deus fiel que criou tudo isso, por que que eu vou ser uma mulher que vou aceitar apenas coisas pequenas ou migalhas na minha vida? Eu nunca consegui enxergar esse propósito, sabe? De ter só um pouquinho. Ah, não, isso aqui só pra mim tá bom. Eu acho que é sair do comodismo mesmo, é a gente superar as nossas limitações, os nossos traumas, principalmente, que é o que mais nos aprisiona e nos mantém ali encadeados, né, naquela mentalidade, talvez um pouco arcaica até. E assim, ir pra frente. Sabe, acreditar naquele que fez todas as coisas. Se ele fez todas as coisas, os planos são dele. Deus, esse daqui é meu projeto. Vem cá, qual é o do Senhor? O Senhor, ele é o nosso mentor, ele é nosso coach, ele é nosso advogado. Sempre. Ele assim, ele mostra pra gente as estratégias e a gente só precisa parar para ouvi-lo, porque você falou algo que é muito interessante. A gente chama Deus para conversar e ele vem, aí ele fala. Agora tem muita gente que deixa Deus no vácuo, né? É. Quando Só Deus fala vai assim, Deus, é responder, isso, é isso, é isso, é. é isso. Mas não ouve o que que é. É aquele famoso, né? Venha a nós o vosso reino, né? Mas Porque eu já passei por isso, momentos que Deus já falou comigo, filho, mas quando eu fui responder, você já foi. tem que esperar Tem que também. aguardar o tempo do Senhor, E eu né? falo que a Anabuilt, por exemplo, foi uma empresa formada em muita oração. Um sonho gerado, assim, realmente de joelhos.
Não foi porque eu entrei dentro de um reality e saí e queria colocar meu dinheiro em alguma coisa Porque apenas. as pessoas, às vezes, tem gente que acha que você não existia antes dele. E você Exato. já era empreendedora, Sim. você já era uma mulher de Ó, vamos negócios. lá, vamos Então, vamos contar essa embora. história do Vamos embora. empreendedorismo. Com 9 anos eu comecei no salão, depois eu comecei a praticar o balé, um pouquinho antes das manchas aparecerem, que as manchas apareceram com 9,5. E aí, com 9 anos e meio, eu parei com o balé um pouquinho e depois voltei, quando eu voltei a me aceitar. Então, eu fazia bombom para pagar o balé. E trabalhava no salão com a minha mãe para ganhar uns trocadinhos. Bombom era bom. Era ótimo. Ótimo, porque a Ela minha vai falar que avó que bombom me. não era. Tem pessoas que não me deixam mentir. Não, você Aquela... tem. Bombom é bom. É bom que a É vovó que bom. ensinou. A vovó que ensinou, principalmente o recheio. Eu sou ótima no brigadeiro, mas eu não sabia fazer nada além. Então, comecei vendendo só bombom de Não, o seu brigadeiro. bolo foi bem. Ah, o bolo foi O seu maravilhoso. bolo Você foi viu a bem. avental azul? Eu assisti, seu bolo foi bem. Foi muito A bom. Berta, ela segurou, porque foi uma emoção ali, foi um cheiro de infância, foi assim, aquela coisa da vovó. E E ela eu tenho segurou. muito isso comigo. Muito de ter essas emoções, essas memórias afetivas. Então, pra mim, isso carrega a minha vida. E eu descobri que eu sou muito família. Descobri isso no reality. Eu achava que eu era uma pessoa totalmente independente, uma pessoa desapegada. Descobri que eu sou o oposto. O reality foi bom para algumas coisas na minha vida. E aí eu senti tanta falta da minha família, dos meus amigos verdadeiros, porque colegas a gente tem muitos, Sim, mas sim. amigos a gente pode contar aqui, ó. É verdade, é verdade. Então, assim, dos meus amigos verdadeiros, da minha terapeuta também. Sim. Como é Ai, importante, né? muito. Então, assim, eu descobri que eu sou muito apegada e essas memórias emotivas me fazem bem, afetivas. E comecei ali vendendo trufa, aí depois o meu pai virou chefe de cozinha numa empresa, meu padrasto. Sim, seu Eu pai, chamei ele de pai porque é ele me o criou. pai do coração, Ele a me gente criou. é Eu falei, assim. gente, se ele me criou, né? Ele É tem todo o verdade, direito. E eu verdade. trato ele com muito carinho, muito respeito, que ele sempre me trata. Gente, peraí, que tem um negócio no meu olho, calma aí. Gente, você viu que tem um negócio, ela falou, você viu como é que a mulher tá internacional? Ela não falou um trem mais, você viu? Ó, pra você ver, ela tá internacional. Não, mas dizem que negócio também é de Minas. Não, É, o troço é o negócio, troço, o é, negócio, o eu trem. sei quando eu abracei você, Saiu. eu sei quando eu te abracei, um cabelo branco meu ficou nesse cabelo lindo. Mas não tem problema, Não, não. deixa eu ver. Pode Aí, deixar. tá maravilhosa. Não, Pode. você já sabe, esses cílios que lute, senão daqui a pouco a gente arranca ele. É sobre isso. Nascemos lindas. Com ou sem, a gente continua maravilhosa. E me conte, aí veio os bombons. Veio os bombons, aí depois meu pai virou chefe de cozinha e trazia geleinha pra casa. E aí eu levava a geleinha pra escola pra vender, porém que eu tinha muita Olha. vergonha de vender a geleia na escola, porque as trufas eu vendia só pras professoras, então Sim, era sim, sim. ok. Ok. Para as professoras, para os coleguinhas do balé. Agora, na escola, eu tinha muita vergonha. E aí eu falava com a minha amiga: Olha, eu trouxe geleinha, você vai comigo vender? Aí ela, eu vou, vamos lá. Aí eu falei: Hoje eu trouxe pirulito. Você me ajuda a falar para os meninos que eu trouxe pirulito? Ela ajuda. E aí eu fui superando um pouquinho dessa vergonha. Hoje eu tenho o prazer dela tá até aqui comigo, né? Essa Ah, amiga linda. gente, a amiga linda que tá ali, fala assim, amiga, eu tô aqui. Tô aqui, tô presente. Que Vozinha de bonitinha. mosquito dela. Fala É, grosso, fala, mulher. mulher, eu tô aqui. Aqui, gente. Que bonitinha. Gente, a Natália, ela tem essa coisa, ela vai trazendo as pessoas que caminharam com ela, que ela conheceu. Tantas pessoas largam os outros pelos caminhos, não É, volta lá na sua base, no seu início e traz junto. Eu gosto muito disso em você. eu sou muito leal. E E principalmente. gratidão é memória do coração. Sim, a gratidão é a memória do coração, mas a lealdade, pra mim, é uma palavra muito forte. E as Lealdade. pessoas que não me abandonaram, eu não sei falar assim, tchau pra você, sabe? Eu acho que ninguém é descartável. Eu nunca consegui Ninguém é viver descartável. essa época descartável. E É então berço. É ela, berço de família que você teve, é ela, eu berço. lembro que eu morria de vergonha de vender. Eu falava, vamos comigo? Ela, vamos, eu vou lá, vamos na sala, eu vou contar pros meninos. Aí tinha um amiguinho dela que ela contava e vendia tudo. Que Aí eu bonitinho. falava, toma ela, não, não quero. Então, assim, uma pessoa que me apoiou tanto lá atrás, que me ajudou tanto em vários processos, porque não estaria aqui comigo. Já sabia o que é que era sororidade quando nem sabia o que era. Exatamente. Porque, gente, Princípio. uma mulher levanta a outra. Sempre. Mulher que pare mulher. Mulher que amamenta mulher. É Sempre. simples assim. Olha que eu tô encantada. Continua falando. Aí Que depois linda. eu fui pra Bahia, morar lá. Aí comecei a vender picolé na praia, porém que não tinha estudo.
na época, né? Tava em greve e eu precisava muito estudar. Voltei para Minas. Voltando para Minas, eu decidi que eu ia arrumar um emprego de jovem aprendiz aos 13 anos. Fui em todas as empresas de BH e ninguém me contratava. Aí eu falava, já sei, eu vou tentar algum evento. Aí eu comecei a fazer a recreação infantil. E foi justamente porque foi umas pessoas lá na escola fazer uma recreação e eu não queria ficar brincando com os meninos, eu queria ajudar a professora. Aí a professora virou e falou assim: Nossa, que legal, você tem interesse em trabalhar? Eu sempre tive muita postura, sempre fui corpuda, então acaba que a postura, a forma de conversar e de lidar com as coisas, isso chamava um pouco a atenção das E pessoas. serva, né? O que eu posso fazer para O que ajudar? que eu posso fazer Fazer para para ajudar. ajudar? Posso te ajudar a levar para outra sala? Posso ir com você? Então ela gostou daquilo e falou: Ah, será que sua mãe deixa você ir trabalhar? Você quer aprender a trabalhar com recreação infantil? Eu falei: Quero. Aí eu comecei Nem perguntou a mãe. é. Aí eu falei: Quero. Ela ligou para minha mãe, fez uma cartinha se responsabilizando, foi tudo bem bonitinho. E aí minha mãe me deixava no ônibus e ela me buscava no ônibus. E aí eu ia para as Bonitinha. festinhas todas. Comecei a trabalhar com a recreação infantil. No Maquiné Hotel Parque também fiquei trabalhando lá 6 meses, foi incrível. E depois, quando eu parei de fazer recreação infantil, eu falei, eu quero trabalhar com cerimonial. Porque eu sempre amei o matrimônio e o casamento, aquela, né? Eu acho o cortejo tão lindo. Eu falei, eu quero fazer parte do sonho das pessoas. Eu quero poder contribuir com o sonho das pessoas. E foi quando eu decidi, né, criar minha primeira empresa, que foi de cerimonialista, e depois eu criei a segunda, que foi a Nabru Festas e Eventos. E aí era de recreação infantil também. Mas fiquei 1 ano e meio com os eventos, e depois eu fui para os eventos corporativos. Que é outro mundo. Outro É outro universo. universo. Você É, disse aí que você gosta de fazer parte do sonho das pessoas e tudo que ela fala que é relacionado a sonho, eu vejo que Deus estava preparando. eu sinto isso. Deus estava preparando É você. É confirmação. confirmação. E aí foi fazer né, de casamento já pulou para outras coisas, Fui pro corporativo. corporativo, comecei a fazer feiras e grandes eventos. Na época que eu te conheci, eu tinha acabado de casar, inclusive. Aquela época estava bem recente, só que eu passei por uma transição capilar, Sim, então teve alguns eventos que não sim, vieram, que sim. não iam para frente, então eu comecei a querer voltar a fazer unha. Aí eu falei, o que que eu posso fazer para me ganhar dinheiro? Meu marido não vai dar conta de tudo sozinho. Aí eu comecei a atender a domicílio na comunidade. E a gente tinha um Que era projeto. algo novo, né? Era algo novo. E eu tinha Inovadora. um projeto social na comunidade que eu buscava os adolescentes e os jovens dentro dos becos e vielas, sabe, nos pontos até de tráfico, para levar para uma ação social que a gente fazia na igreja, que era o street dance, porque eu fiz muito tempo a dança. Eu fiz o balé Sim, sim. durante 3 anos, depois fui para dança de salão, Você tem a street formação da dance. bailarina. Sim, eu sou dançarina profissional. Profissional. Então, eu fui fazendo tudo isso e aí me tornei conhecida no meio daqueles jovens. Aí eu falava, olha, comecei a mexer com unha, avisa sua mãe, avisa sua tia, avisa não sei quem. E daí foi surgindo cliente. E eu tava com um sonho de montar o meu salão. Isso com meus 16, desde os meus 14, na verdade, eu sempre quis, só que era tudo muito caro. Aí com 16 esse sonho voltou a renascer. Só que aí a loja que eu consegui foi embargada pela prefeitura no mês que eu ia entrar nela. Nossa. Aí foi embargada pela prefeitura e eles iam destruir tudo para construir um posto de saúde. Tá lá até hoje quebrado, o posto não ver, gente. É, prefeitura. Prefeitura, É, prefeitura. ajuda a É. gente. Então eu falei assim, Deus, seja feita a tua vontade. Às vezes eu tô vendo só no meu limite e o Senhor tem coisas maiores para mim. Mas Você sempre chamou Deus para dentro do seu negócio. sempre. Aí eu falava, Deus, não me desampara. E eu lembro que eu comecei até a comprar algumas coisinhas, aí eu doei tudo. Doei para meninas que estavam começando, doei para um rapaz que estava indo cortar cabelo e não tinha a cadeira. Sim. E doei. Só fiquei com um espelho, eu lembro na época que eu não tinha espelho em casa. Ai, mas foi muito lindo, Eu porque. adoro gente, eu sou assim, gente. E como é bom ela ser. Eu adoro gente que ri das coisas difíceis. Oh, meu Deus, eu sentei no meio-fio, comi só cachorro quente porque queria hambúrguer, não tinha dinheiro. Eu adoro, porque você dá honra a Deus. É, Você mostra que você passou, porque eu vejo que Deus é um cara muito bem-humorado. Ele deve estar pensando, ô filha, eu vou te dar uma marca de produto, mas eu preciso que você passe por isso que você passou. exatamente. E aí eu não fui entendendo muito bem as coisas e logo veio o meu divórcio.
E olha só, imagina se eu alugasse a loja era da sogra, aí eu ia montar o salão e ficar lá agarrada com a sogra. Nada contra a sogra, mas a gente Nada, sabe que não eu vai amo dar você, certo. sogra. É, mas a gente sabe que não vai dar certo. Não é por aí. Então, eu peguei e voltei para os eventos corporativos, comecei a ser coordenadora de eventos. Eu coordenava equipes de até 270 pessoas. Com quantos anos? Isso com meus 17 para 18 anos. Que tinha cara de menina de 23. É, Porque e ninguém dá trabalho para coordenadora nisso aí. a Eu, Super Minas, por eu exemplo. fui produtora de eventos, eu fazia eventos assim de marcas gigantes. Ninguém dá uma coordenação para uma menor. É porque não tinha cara. E como é, ó, Não tinha, ninguém resolvida. sabia. Não, e resolvida. Então você não imagina que a menina tem 16 E eu anos. sempre fui muito séria. Às vezes as pessoas acham que eu tô brava, mas não é, porque eu tô pensativa, séria. Às vezes tô planejando alguma coisa ali na minha cabeça. Mas quando falarem que você é brava, você fala assim: você vê a Leoa rir? Veroca que me falou isso. Ai, pode deixar, vou usar agora. Ninguém vê a Leoa rir. Ninguém vê. A Vou Leoa. começar a usar isso, Não, hein? eu sou Leoa. Eu sou Leoa, querido. Quem ri, sabe o que que é? Hiena. Verdade. É. Disse tudo, É, a Veroca. verdade é. Em que sentido? Vou te explicar. Nós somos sorridentes, nós temos o dom da alegria, então a gente tem o dom de Deus. Mas quando alguém fala assim, Veroca, você é brava, eu falo, quem é brava é cachorro. É isso. Aí outro dia uma amiga falou assim, Veroca, ligou, eu não ri. Eu falei, mas eu ri. Ele falou, não, é outra coisa. É o seu dom da alegria. Mas eu tenho um ar de. As pessoas falam que eu sou muito exigente. Não é que eu sou muito Mas exigente. é necessário. Eu sempre representei grandes marcas. Desde jovem, eu tenho sobre mim muitas É responsabilidades. sobre isso. Como produtora de eventos, o evento tinha que sair, porque corporativo, querido, não tem coraçãozinho Não tem. e bombonzinho, não. Se sair do eixo, acabou. Acabou sua carreira. Acabou sua carreira. Totalmente. Como produtora de eventos corporativos, ela sabe. Ela faz um evento bem feito, o diretor passa e fala: parabéns, Natália. É sobre isso. É. E às vezes um erro que nem é seu, é das pessoas, aquilo te queima. Então você Acabou. tem que sempre ser muito exigente. Acabou. Eu me lembro de eventos assim, que eu estava fazendo uma vez, gigante, gigante. E tinha uma parede assim que tinha mais de, sei lá, uns 20 banheiros químicos, né? Sim. Eu fiquei assim, o que que eu vou fazer aqui? Eu preciso criar alguma coisa, o que que eu vou fazer? Deus me deu. Deus me deu na direção. Na época era banner, Uhum. plotagem. Eu mandei plotar Todas as a logo portas. do cliente todinho assim, ó. Ele chegava assim, ele não via, ele só via a logo dele. Foi Deus que mandou. No final das contas, ele me chamou. Eu quero falar com a produtora. Quando eu cheguei, ele falou: parabéns. Ai, e isso é tão gratificante. Só. Porque corporativo é assim. É isso. E quando a gente Parabéns, vende e mais nada. Quando a gente vende corporativo e chega nos eventos menores, fala que a gente é brava, que a gente é exigente, que a gente é grossa E não é, a gente é objetiva. e competente. Pronto, falei. Pronto. Aí você tá falando sua saga e coisa e tal. Agora, eu preciso mudar, Vamos. porque eu tenho muita coisa aqui para falar. E a equipe vai dar 2 programas, tá, equipe? Então vocês podem avisar aí que dá 2 programas, tá? Pode avisar que dá 2 programas, porque não tem como, né, equipe? Você tem muitos projetos, mas um dos projetos que pós aí o BBB, o que foi BBB na sua vida? Olha, o BBB para mim foi uma grande oportunidade de não apenas me conhecer e não apenas ter um salto, mas também de reconhecer, né, o quão maravilhoso é Deus. Eu vou ser sincera, foi isso para mim, porque foi debaixo de promessa que eu fui para dentro da casa. Nossa. Eu recebi muitas promessas, muitas profecias. Eu já tinha E sem adormecido. poder falar, né? Sem poder E falar. sem poder falar. Só que o engraçado é que toda vez que alguém chegava pra mim, aquele eis que eu te digo, né? Aí eles falavam assim, eis que eu te digo, que eu te vejo numa asa de ferro, né? Que é o avião. E falava assim, vejo malas pro Rio de Janeiro. Só que na época eu tava muito focada na dança. Sim. E eu tinha acabado de voltar de São Paulo. Tive alguns contratempos por causa da pandemia. Sim. Então eu falei, nossa, será que eu vou voltar de novo a ser dançarina? Vou conseguir aquele contrato que adormeceu? Será que eu vou para o balé da Anitta, da Sim. Ludmilla? Então eu fiquei muito Ô, animada. Faustão. Faustão, porque É. o meu contrato de 2019, ele ia entrar em vigor em 2020, após o carnaval. A gente assinou o contrato em 2019, em 2020 ia entrar em vigor. Só que aí veio a pandemia, Aí e bem mudou pós o tudo. Aí carnaval. mudou Aí eles só me tudo. ligaram e falaram assim, olha, infelizmente seu contrato vai ser suspenso, porque tá vindo a pandemia, a gente Eles, eu tá... nem perguntei onde era. É São Paulo, eles. Entendi. Então, um Era contrato em em São Paulo. Ok. Aí, Que tudo acontece um pouco mais rápido. em São Aqui Paulo. acontece, mas lá é diferente. Lá é diferente. É diferente.
E aí, assim, eu falei, ai meu Deus, não acredito. É pandemia. Vai mudou ser tudo. isso. Aí a pandemia parou tudo, eu fiquei de cama, depressiva, muito depressiva. Aí veio um amigo meu e falou, Preta, bora pra cima, né? Você é arretada, vá lá, vai fazer essa coisa virar. E eu não esqueço dele, Joel. Inclusive, um grande beijo, Isso, Joel. Você Joel, mora aqui, beijo. ó, Obrigada, no meu Joel. coração. Necessário esses Ele amigos, falou: né? Olha, vamos lá, o que que você pode fazer hoje? Eu falei: Hoje eu posso trabalhar. Mas trabalhar com o quê? Eu falei: Hoje eu posso trabalhar com salão, que é o que eu sei e faço muito bem. Domina muito bem. Domino, porque na época, pandemia, não tinha evento, não tinha como Parou vender. tudo. Tudo. Aí eu falei: Posso Não, fazer você como atendimento. artista, eu tinha um programa de TV. Gente, parou tudo. E nós, Tudo. os artistas, somos autônomos. Aí, nós trabalhamos com a E o nossa pior de arte. tudo, em 2019, eu fiz uma declaração de imposto de renda para eu poder conseguir o meu primeiro apartamento, né? Minha casa. E aí, eu não consegui comprar o AP em 2019 e veio a pandemia. Aí tinha um auxílio, que querendo ou não ajudou Sim, muita sim, gente, sim. deu ao menos uma seguradinha. Sim, sim. Eu não consegui pegar nem auxílio, porque eu fiz a declaração para tentar apartamento e também não consegui apartamento. É, só- Mas Deus é é tão isso fiel que até no mesmo. momento dele acontece, do É jeito isso mesmo. dele. É. E aí foi que ele falou: não, E os vamos. artistas pegaram, vários artistas pegaram o auxílio, É, vários, porque era muito focado e nisso também, era ajuda, autônomo, gente, ajuda. querendo ou não. Aí ele falou: arregaça as mangas e vamos. Aí eu tinha um dinheirinho guardado, que era o que eu tava guardando para poder voltar para São Paulo, né? Alugar um lugar, fazer tudo bonitinho. Sim. Eu falei: vou comprar uma moto. E aí eu peguei e falei: Deus, eu tenho até essa data aqui o Senhor vai me dar minha moto. Aí Deus falou assim: não, não é do seu jeito. Eu vou dar na hora que eu quiser. Foi 3 dias depois, né? Ele morreu, ressuscitou e hoje vive e reina. Amém. Mas foi 3 dias depois para mim entender que não é da minha forma, é da forma que ele quer, mas foi do jeitinho que eu pedi. A gente está falando aqui com alegria, brincando, Sim, rindo, mas a gente precisa ter uma conversa com Deus, é desse jeito. Deus, eu preciso disso aqui. dessa forma. Hoje mesmo eu li isso no livro de Joyce Meyer, que é um Amo ela. devocional. Simplifique a oração, facilita a oração. É, Chega e fala com Deus assim na tora. fala, Deus, eu tô precisando de uma caneca branca com meu nome Veroca. Preciso de tal convidado aqui, assim, 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 para fazer isso. É da tua vontade? Se for permissivo, abençoe. Ela tá falando que eu orei para Deus para ela poder vir. A equipe tá toda Não, rindo. Falei, boba. Senhor, eu quero trazer mulheres mineiras na minha bancada. Senhor, eu preciso de referência de mulheres E mineiras. aqui em Minas tem muitas pérolas. Muita. E você vai me indicar algumas aí. Muitas Inclusive, pode pérolas. sentar sua mãe também para falar, que eu vou amar. Porque, na verdade, Fala Veroca convida quem? Quem tem história para contar. É isso. E quando veio essa pandemia, aí eu comprei a moto, comecei a atender a domicílio, atendia muita senhora, então eu tinha que ter um Porque cuidado na maior. pandemia, salões fechados, Fechados. ninguém podia sair, mas Não, ficou uma coisa horrorosa. As unhas, cabelo, e tinha que se arrumar. E tem que se eu arrumar. ia fazer atendimento a domicílio e aprendi muita coisa durante esse período, né, de atendimento a domicílio. E logo depois voltou o movimento. Eu recebi uma oportunidade. E eu falo que é muito importante a gente abraçar todas as oportunidades que aparecem na nossa vida. Porque tem gente que fica escolhendo muito, né? É, e ele falou assim: hoje, para você viver o seu sonho, porque o meu sonho sempre foi trabalhar como atriz ou apresentadora. É o meu sonho desde criança. Eu Vai falava com a minha acontecer. vovó: você vai me ver na TV. Aí ela, amém, filha, eu só morro depois que eu te ver na TV. Ai, E gente. aí, assim, eu fico até meio com medo hoje em dia. Eu fico ligando pra ela, falando, vó, e aí, você tá bem? Como é que a senhora tá? Porque eu, Você já né? tá na TV há muito tempo. Então eu fico até preocupada. Eu falei, ó, tá repreendido, você não vai morrer, não, você vai viver muito ainda. Bonitinha. E assim, eu lembro que ele virava e falou: o que que você vai fazer pra conquistar o seu sonho? Eu falei: olha, eu vou fazer um concurso. Aí ele, então você vai estudar pro concurso. Aí eu falei: tá bom. Fui, fiz gestão de segurança pública e privada, continuei com meus atendimentos a domicílio. Quando veio uma oportunidade pra mim, lá em Capitólio, para fazer unha de gel, eu lembro que a moça perguntou assim: você sabe fazer? Eu falei: moça, na teoria eu sei. Mas na prática é outra conversa. Mas assim, eu posso tentar e eu tô disposta a aprender. Ou seja, eu tive uma oportunidade, eu tive a minha postura de quem queria aprender e não descartei aquilo. Porque tem gente que fala, ah, não sei. Então fala pra câmera. Gente, agarre as oportunidades que aparecem na sua vida. Oportunidade é um homem pelado e careca. Ele só tem um tufo aqui na frente. Se você não pegar na hora que ele passa, ele já foi embora e não consegue agarrar É o mais. cavalo selado? É o cavalo selado. Você pode não saber, mas você fala, não, mas eu vou tentar. Me ensina que eu aprendo. Ter a humildade, a simplicidade
de querer aprender é muito importante. Eu sempre tive isso. Eu falo, não sou perfeita, tô Perfeito é longe nosso Deus, disso, perfeito é nosso né? Deus. É. E assim, infelizmente, mas estou aqui e estou disposta a evoluir como ser humano, como pessoa, como profissional, que é sempre importante a gente ter essa maturidade de que enquanto estamos vivos, podemos. Natália, mas você tem uma característica que eu tenho um filho de 32 anos, então eu tenho idade para ser sua mãe. A minha mãe falava o seguinte: quem não ouve conselho, ouve coitado. Sobre isso. Você ouviu o conselho dos seus avós, porque você não achou seus avós velhos, chato, enjoado, porque tem meninas que têm uma história semelhante à sua, criado com os avós, que não aprendeu nada. Na verdade, não só os conselhos, eu falo que foi muito isso, e graças E a sua Deus. mãe também parou para te dar muito conselho, muito puxãozinho de Muito. orelha. Não, de orelha? Não era puxão de orelha, não, gente. Era bastante couro Você falou um mesmo. negócio que ela falou numa entrevista, eu ri muito, couro. Meu pai falava, nossa, meu pai me dava couro demais. Me dava, Couro, gente. couro é um termo usado para uma surra. Só que como ela foi criada com os avós, que são mais velhos, Aí a ela gente fala falava igual meu couro. pai. Igual Ai, meu pai, e que era minha mais mãe velho, me dava couro. muito couro, Ela mas falava couro. muito. Eu lembrei disso que eu E falei, não tinha dó, viu? falei, Natália tem 23 anos, ela fala couro. Eu tenho quase 60. A minha geração falava, nossa, meu pai vai me dar um couro. Por que que você fala couro? Porque era dos avós. Sim, e eu sou muito grata, mas eu também, eu sempre tive uma vontade de calar a boca das pessoas. É estranho isso, né? Porque as coisas que eu Porque você ouvia, foi muito julgada. é, Seu pai foi julgado, sua mãe foi julgada, você foi sim, julgada. Então é natural também. as coisas que eu ouvia, que as pessoas falavam, eram muito pesadas e muito dolorosas. Então eu falei, olha, tudo que estão me dizendo, eu vou provar o contrário, porque eu sou capaz, eu sou filha de Deus, e eu creio que se eu tô aqui é porque eu tenho um propósito. E eu fui procurar esse propósito na minha história, na minha caminhada. E eu sempre tive também na minha cabeça que eu não queria repetir ciclos. Muitas das vezes a gente está vivendo um ciclo que a nossa mãe viveu, que o nosso pai viveu, que todo mundo viveu, e você tá ali só repetindo, vivendo no Meio automático. maldições, né? Maldições hereditárias. E eu falei, eu não quero repetir ciclos. Eu não quero viver nenhuma maldição na minha vida. E eu quero realmente viver o propósito de Deus. E aí eu sempre falava, o que que eu posso fazer para ser melhor? Como que eu consigo sair disso? E aí eu pensava, como que eu consigo ter, igual minha mãe não tinha uma casa. Falei, como que eu consigo ter uma casa trabalhando? Na época, quando eu era mais nova, minha mãe ainda não tinha um carro. Falei, como que eu consigo ter um carro? Como que eu consigo ter meu veículo? Então, fui indo por aí. Isso porque você fugiu do caminho mais fácil. Porque como uma menina nova e bonita, eu tive a sua idade. Como é difícil, a gente tem que fugir de alguns homens que você quer emprego, ele quer outra coisa. Você quer colocar um currículo, ele Ah, quer o outra tempo coisa. O inteiro, isso tempo até todo. hoje. Exatamente, porque você só tem 23 anos. Eu É. passei por a sua Não, idade. mas você E é linda muito ainda. E tenho obrigada. certeza que várias pessoas se aproximam às vezes com essas segundas E é muito intenções. difícil, porque eu já falei na minha entrevista que vocês já assistiram, eu falei muito sobre isso. Você está procurando emprego, o cara estava de O gracinha. Você assédio. quer entregar um currículo, a pessoa estava de gracinha. Eu me lembro de eu jovem, andando pelo centro de Belo Horizonte, colocando currículo, cansada, porque eu só queria trabalhar. Eu sofri muitos assédios, eu me lembro de um que foi muito pesado, assim. Eu lembro que eu queria ser modelo. Com 14 anos, falei, não, vou ser modelo. Tava trabalhando com eventos, falei, Ela só não sabia que precisava ter um pouquinho depois, né? eu falei, vou ser modelo. Pronto, já terminei. Aí comecei a correr atrás de algumas vagas no Facebook. Nossa. E aí um amigo meu viu que eu tava com aquele intuito e falou assim, olha, você vai ter que mandar fotos pra essa pessoa assim, assim, assim. Nossa, Aí eu falei, ué, mas eu vou mandar foto nua? olha isso. E aí eu falei assim, esse cara não é meu colega. E minha mãe, ela sempre me alertou, ouvir conselhos. Aí minha mãe, ela sempre me alertou sobre essas pessoas que são abusadoras de menor, né, que querem expor crianças, adolescentes. E aí eu falei, eu não vou mandar. Aí me chama a atenção o fato de você falar que a minha mãe era muito simples, minha avó muito simples. Você citou aí, nós somos de periferia, mas que mulheres gigantes. Sim. Que mulheres à frente do seu tempo, porque ainda hoje tem mãe que não conversa isso com as Minha mãe filhas. sempre, minha mãe, ó, com 7 anos, ela falou assim: filha, não pode deixar ninguém pegar Aqui, ali, não aqui. pode, porque isso dá bebê. Aí eu lembro a primeira vez que eu dei meu primeiro selinho, eu cheguei em casa chorando, fiquei sem comer 3 dias, até falar, mãe, eu dei um selinho no menino na escola e eu acho que eu tô grávida. Aí minha mãe morreu de rir de mim, gente. Então, assim, ela sempre conversou muito comigo sobre tudo, desde sexualidade, Sim, assédio. fundamental. E ela sempre me privou também. Eu acho que por isso que eu sempre fui muito curiosa.
porque ela me privava. Eu nunca fui numa festa de 15 anos, só depois dos meus 15 anos mesmo. Mas antes, todas as minhas amigas iam em festa, iam passear, e eu não ia. Ela não deixava, privava totalmente. Short, nem pensar. Criação de Eu berço, tinha igual que meu pai. cortar minhas calças. Igual meu pai fazia. Igual meu pai Igualzinha. fazia. Então eu sempre fui muito curiosa. Eu ia procurar o que era o mundo. Então ali eu falei, eu vou fazer o que eu tenho hoje. Mas quando você estava lá, quando você estava caminhando por vários lugares, porque quando você fez a campanha do Mário Pena comigo, eu estava iniciando a minha carreira, você já era modelo e você estourou rapidamente. E eu imagino que onde você está, você lembra dos conselhos. Sim, Porque você está em todos os ambientes, você está no Brasil inteiro te conhece, você faz muitas campanhas, estava fazendo outro dia um job maravilhoso da roupa do Whindersson, é isso mesmo, sim, Whindersson? do Whindersson Você estava lá Nunes. fazendo um Amo job ele. Beijo, maravilhoso. Whindersson. É, você está fazendo um job dele maravilhoso. Então eu vejo você assim, que você vai para o mundo, mas você leva a fala da mãe, da avó, os Sempre. conselhos. Porque você só tem 23 anos, né, moça? Sou novinha. E eu Novinha. vejo que é uma coisa que o nosso mundo perdeu muito, essa essência de pai, de mãe. Eu acho o patriarcado, sim, importante. Eu acho que a gente não deve viver uma coisa arcaica, Sim, né? sim. Sendo limitada. Eu acho que o empoderamento ele é muito importante. Sim, sim. Mas tudo com muita dosagem, na medida Um certa. equilíbrio, O né? equilíbrio. Eu acho que hoje tem faltado um pouco desse equilíbrio, sabe? E isso tem feito as pessoas menos humanas, menos amorosas, menos afetuosas. Você E- sabe muito bem o que que é isso, né? Sei. Você sabe muito bem o que que é isso. Olha, eu preciso saber de você o seguinte. Feira de São Paulo dos produtos, nós vamos voltar porque eu preciso saber como é que compra, como é que faz, eu quero saber de tudo. Agora, tem teatro, tem cinema, tem filme, tem música, tem palestrante, tem cursos, como assim? Tem tudo. Conte-me tudo. Então, Eu esse já te falei ano. muita coisa errada. Como assim? Vamos lá, vamos do início. O reality pra mim foi muito Sim, importante, muito bacana porque eu me conheci sim. e vi ali as minhas limitações e consegui trabalhar em cima delas. E não abriu mão dos seus valores. Não abrir mão dos meus valores. E eu falo que isso, de certa forma, me deu um atraso muito grande, que hoje eu poderia, assim, tá Sim, bem, né? sim, De outra forma, em sim. outro cenário. Mas eu acho que princípios e valores são coisas que a gente não negocia. É porque você sabe que Deus tem um plano para você. Mas Ele Isso. quer que você faça a sua parte. Então, você já estudou dança, você é formada, você já fez teatro, você já fez tudo. Se o canal não abre, porque Ele quer que você faça algumas coisas, você fica, vou falar o português claro, fica fazendo, pedindo, ligando, implorando. Não, não é pra ser. Enquanto isso, você está trabalhando. É isso, eu não faço isso. E Você quer os convites, mas eu estou pronta. eu tenho uma oração muito forte. Quer dizer, eu não. Ela está pronta. É, Estamos. é. Eu tenho uma oração muito forte, que é assim, Deus, eu não vou correr atrás de bênção, pois as tuas bênçãos vão me alcançar. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Na Bíblia tem várias passagens que a gente não toma posse delas. Então, se tá escrito lá, eu aceito, né? Aquilo na minha vida. E Deus tem feito tudo isso. A Na Beauty é uma história muito, muito bacana disso, porque na Beauty pós o reality eu fui, lancei a música, tava para poder iniciar o meu podcast, e aí Deus parou tudo, falou, não é a hora. E aí veio o reality, né? A gente gravou o Bake Off, que tá agora sendo apresentado. Maravilhoso no SBT. Lindo. E pós o Bake Off, do O que vocês nada. fazem depois com os bolos? Quero saber. Gente, não pode comer. Eita! Não pode, mas eu Fala pedia pro pra meu todo público o mundo. que é, onde você estava, o que que é. Fala o que que é que você estava fazendo. Gente, o Bake Off no Brasil, né? Celebridades, tá incrível. Celebridades, pessoas selecionadas pra poder estar ali. Tem vários tipos de dinâmica. Primeiro, a Fazendo bolos criativa, no SBT. fazendo bolos, confeitarias, tem tortas, tem coisas deliciosas. No SBT passa todo sábado às 9h30. Então vocês vão acompanhar, E hein? seu bolo foi maravilhoso. Obrigada. Referência da vovó. Mas eu salivei. Gente, e eu usei o programa inteiro a massa da minha avó. Eu não mudei Que a minha massa em um bonitinho, programa. que bonitinho. Não mudei. Porque eu lembro que quando eu queria casar, aí eu falei, vó, me ensina a fazer bolo de pote? Aí ela me ensinou. E eu paguei o meu casamento todo vendendo trufa e bolo de pote. Eu sei o quanto o trabalho, ele enobrece a nossa vida. E o quanto ele nos faz alcançar coisas inimagináveis. Natália, você em todo tempo, você busca conhecimento. Sempre. O salão Mãe me ensina. Aí vão lá no bombom, me ensina, vó, me ensina o recheio. Aí eu Sim. quero fazer o bolo. Em todo tempo, você busca conhecimento. Porque eu não cai do céu. Exatamente, e o conhecimento também, ninguém te tira, ninguém te rouba cultura, conhecimento, viagens, ninguém rouba de você, tá com você. É Exatamente. isso que eu acho muito interessante pela sua idade, porque você é de uma geração que é essa geração.
que A está aí. Y. Mas eu não É. sou muito dela, não, né? É. Eu me considero mais com os antigos. Ó, Eu tô velha. não, eu acho que na verdade você parou e olhou e falou, você sempre quis fazer a diferença, não só para você, mas para sua família e quem estava em volta. Sim, Então, eu creio que tem moças na sua faixa etária que elas vão te assistir no curso, nas palestras, e elas vão falar assim, gente, eu cresci junto, olha onde que ela tá. Mas por quê? Sai da caixinha, é. pensa diferente, não tem aquela coisa, ai, nada sou, nada sei, nada posso, uai. É porque assim, a gente sempre foca mais, isso é da minha palestra, inclusive. A gente sempre foca nas nossas limitações e dificuldades. Mas o bacana que é focar na solução, a gente não faz. Então, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, lá em João, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Fala de Jesus, é Jesus que está falando, né? Exatamente. Então, se a palavra fala que nós teremos aflições, o que te faz pensar que você vai ter uma vida fácil? Não vai. Nada vai ser fácil na sua vida. Então, eu sempre tive isso comigo, que não vai ser fácil, mas eu tenho o Todo-Poderoso do meu lado e eu vou conseguir vencer. Eu só preciso ter bom ânimo. Então, é E pôr o pensar, pé que uma abre. pôr o pé. Põe o pé. Porque não tem como, ele não vai dar o primeiro passo pra gente. Oração, é orar e ter ação. É verdade. É ó. tudo junto. Não tem como ser separado. Você só orar não vai adiantar. Você tem que levantar e ir atrás. Não vai cair do céu. Então, eu vendo a minha mãe, vendo as minhas avós, eu sempre tive isso comigo. Eu preciso ir, porque não vai chegar até mim. Então, assim, foi muito interessante o Bake Off, porque todo o programa eu fiz a massa da minha avó. Bonitinho. E eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei com medo de não conseguir reproduzir da forma que ela faz. É muito especial. Não, e a Beca lá, a Beca não dá A mole Beca. não. E aí o meu telefone tocou, menina, um belo dia. Natália, você aceita? Tá fazendo um filme, né, com a Maria. Vai ser assim, assim, assim. Você vai ser a melhor amiga dela no filme. Eu falei, sério, qual que é o nome? Vai ser A Bandida número 1 da Rocinha. Eu Nossa. falei, agora me manda o contrato que a gente vai assinar. Coisa boa. Foi lindo, porque eu sou apaixonada com a Maria. Gravou lá mesmo? A gente gravou no Rio de Janeiro. Sim, mas na Rocinha? Não foi na Assim, Rocinha, tá, mais ou menos. mas foi um local muito Porque eu parecido. sou casada com carioca. E quando eu cheguei a primeira vez no Rio de Janeiro, há 30 anos, sou casada com o amor da minha vida. Quando eu cheguei, que eu fiz assim, ó. Porque é assim que você faz, É. né? Você faz assim. Porque ela vai se agigantando, E vai indo. e vai indo. Eu falei, meu Deus, como assim? Aí eu amo. Eu, por exemplo, quando eu fui morar no Rio, eu morei ali na Barra, mas Sim, eu sim. vivia só na periferia, na comunidade. Eu ia pra Cidade de Deus, minha unha, meus cílios Passava eu fazia muito- na Cidade de Deus. Eu ia pro Vidigal, pra Rocinha. Eu ia pra Vargem Pequena. Ali, Ai, gente, eu ali, amo. ali a gente pode comer com a mão, né? Pode. E outra Nada coisa, contra comer com os talheres, a gente sabe comer. é chique Mas é também. diferente, mas é diferente. Assim, eu nunca fui muito de muito... Madureira, adoro. Amo. Amo Madureira. Mas eu não consegui ir num baile charme, Ah, gente. não. Me levem. Ô, gente, o Mercadão de Madureira, o que é isso, gente? Meu Deus. E a Feira do Paraíba? Ai, meu Eu vou Deus. fazer um vlog, hein? Do Também Madureira acho, pro também povo. acho, eu também acho. Vou fazer um Vai lá. vlog. E assim, gravamos o filme, tá pra lançar agora nesse ano. Sai em todos os cinemas do Brasil. Não pela vou Paris aguentar. Filme. Ô, gente, vocês imaginam assistindo no cinema? O que é isso, velho? E a responsabilidade bateu. Que isso? Eu fiz muita preparação. Eu tava estudando no Wolf Maia Teatro. Fiz um Maravilhoso. curso extensivo com É eles. maravilhoso, né? Mas eu fiz a preparação também com o Marcos. Teve a Sininho de Paula, A que Sininho é... ela é maravilhosa. Gente, ela é a número 1 do Brasil, Gente, hein? a número 1. Ó, Sininha de Paula, um beijo Ó. pra você, minha professora do coração. prazer, querida. Beijo de Veroca. Maravilhosa. Antes de eu ir morar em São Paulo, eu já tava fazendo o Você nem estudo tava de teatro com você nem ela. tinha nascida, já tava aí, filha. É. Eu conheci ela quando eu era jovem, eu era menina, ela é jovem Gente, também. a Sininha, É ela é um maravilhosa. ser humano fora da curva. E aí eu comecei a fazer preparação com ela, conversando com ela, o Marcos também me ajudando em tudo. Teve o diretor também que contratou outro preparador do filme mesmo, para poder estar sempre ali com a gente. Então eu fiquei muito nervosa, porque a Maria é uma baita de uma profissional. Eu falei, ai meu Deus, eu com a Maria, eu fiquei emocionada. E a gente conversou muito no pós-reality, porque teve muito burburinho sobre a casa. Sim. E o que acontece na casa, fica na casa. Vem cá, cara. É águas passadas, a gente Passou, não passou. guarda ressentimento, a gente não Sim, guarda sim, nada. Sim, Só que a gente segue a nossa vida. sim. Então, às vezes, as pessoas acham estranho por não andar junto e tudo, é porque cada um tá correndo atrás do seu. Então, agora é o momento de plantar muito pra lá na frente a Sim, gente sim, colher e tá sim. junto. Sim. Mas agora não, agora a gente vai trabalhar. Então, foi lindo, bateu a responsabilidade grande. Nossa, um filme. Um filme. E a Ana Beauty, ela tava sendo gerada desde agosto no meu coração. Não, ela estava gerada lá no salão da sua Lá mãe. no salão da Lá minha no mãe. salão da sua mãe. Que não tinha, É. não tinha mais de, acho que
30 metros quadrados não tinha. Exatamente, já tava Era lá. bem pequenininho, Ô, gente, quando ela falou assim, não, porque eu ficava vendo a minha mãe, né, coisa e tal, ela ficava vendo a mãe dela, às vezes, não fazer o planejamento direito, porque eu tenho vários amigos, falam, ai, Verônica, eu vou fechar meu salão, por quê? Ah, porque não Mau bate as contas. planejamento. E aí, aquela vizinha que às vezes, assim, pendura, que não pode. Não pode, Não gente. pode. Fiado só É. quando a vaca falar. Quando a vaca falar. Então, imagina que você viu na sua mãe os acertos e os erros, então ela já estava gerando lá. Deus já estava Sim. preparando você para tudo. E quando foi em 2019, eu fui numa igreja pequenininha, foi a primeira vez que eu fui visitar. Aí uma moça falava assim comigo, eu vejo na sua vida a palavra designer. E na época, eu tava de tititi com um angolano, eu já tinha divorciado, tava de tititi com um angolano lindo. E aí, eu lembro que eu falei, eu vou embora, vou estudar moda com esse homem, a gente vai ganhar o mundo. Aí eu falei, já sei, é o designer da moda. Até parece ganhar o mundo. Isso não vai pro mundo enquanto não conversa com Deus. É isso. Aí Deus faz assim. Ele te abate, te humilha. Não, senhora, você vai aonde eu te direcionar. Ele te coloca com a cara no pó, viu, gente? Porque Vocês ele não te vai... conhece desde criança. É. Você começou aqui falando que gostava da escola dominical. Amava. E aí eu não perguntei também, né? E quando falou design, eu falei, ai, meu Deus, não acredito. Aconteceu tudo o contrário. Eu não imaginava que um dia eu ia virar nail, porque com 15 anos de idade era meu grande sonho, virar nail designer. Tanto que eu fazia as unhas da minha amiga com sal. Quando surgiu aquelas várias de unha de sal, Sim. pó de acrílico, Você conhece bem lá no tudo. início. Você tudo. conhece tudo sobre isso, desde a base. Tudo. Não, tô falando a base mesmo, não. A base do início de como se faz uma unha. Sim. Não é a base que passa, a base estrutural. Desde pequenininha você estava ali. Sim, eu comecei como manicure e pedicure, depois aprendi as outras E atividades quando não do tinha salão, nada de gel, não tinha nada disso. enquanto não tinha nada. E a minha cuticulagem é a minha cuticulagem. Não se Desculpa acha aí. no Brasil, Desculpa gente. aí, meu bem. Mas assim, eu lembro que eu era muito elogiada pela pouca idade e pela destreza de fazer bem, né, aquilo. Achei bonitinho você postando um stories agora há pouco tempo. Ai, gente, hoje aqui eu tô voltando a minhas origens. Aí eu É, amo. eu achei bonitinha você Eu faço postando. sempre live, porque a galera fica muito curiosa. Aí eu abro as lives e mostro eu fazendo a unha, ensino pra quem tá começando. Aí eu dou dicas pra microempreendedoras, coisa que eu amo. Eu amo o ramo assim empresarial, gestão, Não, gente, treinamento. E unha é vida, né? Você faz uma Então, unha é da muito bom. Eu não vou vida. falar das minhas hoje, porque eu tive uma crise de ansiedade fortíssima com o lançamento da Olha, eu não tô inauguração. conseguindo não olhar pra unha porque eu olho pros olhos dela e o olho brilha tanto. Gente, olhem pro meu sorriso, É, pros meus olhos. e os olhos brilham tanto. E outra coisa, gente, que dentes são esses, gente? Manda beijo pro seu dentista aí, velho. Doutor Lucas Que isso, doutor Hermino, Lucas? maravilhoso, um abraço pra você. Parabéns, Lucas! Ele arrasa. Agora, Lucas, eu vou falar por que você arrasa mais ainda. Porque o seu nome hebraico, Lucas, significa iluminado. Tá vendo? E ele é um ser. Porque os dentes dela são maravilhosos. Eu nem falei de unha. Quero saber de unha agora nesse momento. Eu quero saber o que você vai fazer na unha do povo. E aí, na Ana Beauty, foi muito engraçado, porque eu tava com a vontade, no pós-reality, de abrir um salão. Só que eu tava fazendo uma pesquisa de mercado. Inicialmente, eu queria abrir em São Paulo. E pareceu muita coisa pra você. Você tinha muito job. Sim, muita possibilidade, viagem. muita viagem. Aí veio a gravação do Bake Off, que Sim, foi logo em sim, setembro. sim. E eu tava na preparação em agosto pra Sim. Ana Beauty. O filme também, muita Aí coisa. depois veio o filme, aí depois veio o final de ano. Eu queria passar um final de ano com a minha família de uma forma que a gente nunca passou. Menina, eu comprei tudo que eu via no mercado. Gente, é sério. Dizem que o primeiro milhão da pessoa ela gasta superando traumas. É verdade. O primeiro milhão da pessoa ela gasta superando. Eu lembro que um dia eu comprei. Gente, isso é aula de economia. É Presta verdade. atenção, hein? Eu lembro que uma vez eu comprei tanto iogurte, mas tanto iogurte, mas tanto iogurte. Teve outra vez que eu peguei e fui comprar um tanto de fruta, aquelas frutas diferentes. Papaya. Como é que fala papaya não, gente? É pitaia. 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 Kiwi. Não, kiwi eu comia Lixia. muito. Lixia. Caríssimo. Comprei essas coisas tudo cara pra poder superar os traumas, que a gente é assim. Mas né? gente, ela comprou só coisas magras, vocês viram? Coisas mais assim, tranquilas. E aí a gente passa superando os traumas. Eu lembro que há pouco tempo tinha uma carne que eu não comia. Porque uma pessoa falou assim: você não vai comer a minha carne. Se quiser comer, come ovo. E eu tava morando de favor na casa dessa pessoa. E eu peguei pavor daquela marca. Eu nunca mais comi aquela marca. E aí eu lembro que esses dias pra trás eu comprei. Isso foi recente, eu acho que tem uns 4 meses. E aí eu Deus é comprei. bom. Comprei, tipo, muita Deus é carne, justo. ficou mais. Deu pra todo mundo comer, eu fiz uma festa.
E eu falei, gente, eu tô comendo essa carne, por que que eu parei de comer? Eu falei, nossa, eu tive um trauma que a pessoa me magoou, me humilhou por causa de uma carne. Você está dizendo isso, então muitas pessoas estão aí paralisadas numa fala e a terapia te ajudou a isso. A terapia e muito espiritual Não, também. claro, Deus na sua vida, É, ele, mas ele é a terapia explícito. total. E até o próprio BBB. Porque tem gente que acha que o fato de ser cristão, o fato da pessoa ser cristã, É não tem o nada a ver terapia. tem Aí que fazer, tem que gente. fazer. O ser humano, ele já nasce tendo um trauma. Quando você sai da barriga de sua mãe, aquilo é um trauma que você vive. Então, já é uma, Sim. né? É E, uma de- coisa e Deus deu o dom diferente. ao homem, né? Para o homem nos ajudar a Se Deus estudar os deixou a nossos ciência, traumas. por que não É. você buscar esse conhecimento? Então, eu falo, gente, faça terapia. Hoje eu tenho 5 psicólogos. Porque você é muito bem resolvida, mas as pessoas falam assim: ah, mas precisa fazer? Não, eu sou a favor, sim. Eu acho que você precisa É procurar, você é necessário. necessário. Porque tem coisas que você, assim, que Deus te ajuda, claro, mas um bom profissional. Te dizer uma coisa, no BBB, quando eu entrei, eu achei que eu era curada, que eu era sarada de várias coisas, da rejeição, do abandono, da inferioridade, e eu achei que eu tava super curada, que eu era uma mulher mega empoderada. E entrei na casa. Lá dentro, eu descobri que eu tinha sombras tão grandes e tão profundas de todos esses complexos. E quando eu vim aqui fora, a primeira coisa que eu falei, eu preciso me tratar. Só que a gente acha que o tratamento você vai tomar uma dose e vai estar curado. Não, eu descobri que ele é diário. Eu tenho que acordar todos os dias, me olhar no espelho e falar: eu me amo, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Eu tenho que acordar todos os dias e falar: não, eu não sou rejeitada. Sabe, eu tenho que fazer um trabalho mental, um processo muito grande antes de sair da minha casa todos os dias. Porque senão aquela sombra me acompanha durante o meu dia. E aí, se eu deixo ela lá, ela me acompanha durante a minha semana. Aí vai durante o mês. Aí qualquer Aí coisinha. trava a minha vida inteira. Sim. Então eu descobri que as nossas feridas, elas precisam ser dia a dia curadas, dias a dias tendo atenção, dia a dia tendo aquele cuidado. A gente precisa se cuidar, Você está dizendo que a gente tem que dar tempo para a ferida cicatrizar não só cicatrizar para ela não voltar a abrir, e não voltar a abrir? porque às vezes ela tá até cicatrizando, mas se alguém ir lá encostar o dedo, ela abre. Então é esse cuidado, porque o trauma, os complexos, principalmente, eu falo mais de E o complexos. mundo está muito cruel, né, Natália? Muito. Muito cruel. E principalmente na internet. Hoje em dia, por exemplo, eu não fico Nossa. no Instagram mais. Vocês, então, que têm uma visibilidade muito gigante, que são artistas. Eu sou artista, mas é diferente a minha vida de artista. Eu sempre fui uma pessoa de comunicação. Sim. Eu tenho irmã, já falei várias vezes. Vou falar de novo. Eu tenho irmã que chama Aparecida, mas já acho que a Aparecida lá em casa é eu. Mas assim, eu me tornei uma modelo. Agora, aos 50 e poucos anos. Eu era apresentadora de TV desde 2017. Sempre fui comunicadora. Você não. Você desde criança, fazendo balé. Eu não fiz balé. Uhum. Então, quer dizer, na minha geração, não podia se pensar muito na arte. E eu fui criada só pelo meu pai. A minha mãe também falava que não. Minha mãe É. falava que arte não dá dinheiro. Eu falava, não tem Pois problema, é. eu vou fazer dar. Então, quer dizer, você nasceu isso. Então, você sofre preconceito e, ao mesmo tempo, crítica desde criança. Sim. E, assim, as pessoas falando, você não vai dar certo para isso, você não vai dar certo para aquilo, a sua altura, a sua postura, não sei o quê. E o uma mundo- das e agora, principais coisas que eu ouvi na época de modelo. e agora você é famosa, então os haters então devem ficar em cima. Hoje, eu tenho um grupo com o meu fandom, Sim. em que eu fico mais lá nesse grupo ativo com eles. Aí eu fico compartilhando as coisas, conversando. A gente tem tanto no Telegram, quanto Os também... It Loves. Tem, Os It Loves. tem. Aí eu amo. E aí, tanto no Telegram quanto no canal do WhatsApp, né? Que agora dá pra fazer o canal. Sim. Então eu gosto muito, é onde eu fico mais. Nas redes sociais eu apareço só pra gravar os stories, mas o resto eu deixo tudo com a minha equipe. Sim, sim. Aí eu paro às vezes pra monitorar. Vou mandar beijo pra Giovana. Beijo, Giovana! Beijo, Giovana. Sua linda! Tá lá em São Paulo, a assessora dela Um nos abraço pra abençoou. você. Muito obrigada. Muito obrigada. Tem que mandar Ela é queijo. incrível. Eu tenho que mandar queijo pra ela. Ah, manda, ela vai amar. Giovana, Cadu também maravilhoso. Obrigada, Beijo, Mari. equipe, muito obrigada. Eles muito são obrigada. incríveis. Eles, Eu assim, fui abençoada com essa equipe. Eles nos atenderam com muito Vox, carinho. um abraço pra vocês. Muito obrigada, viu, queridos? Eles são incríveis. E assim, gente, eu até me perdi. Você tem uma equipe toda por trás de você. Ah, sim, Sim, sim. claro. Voltando, eu tenho toda, aí eu vou nas redes só pra realmente dar uma analisada. Você tem muito trabalho também, né? Aí eu trabalho, mas eu não fico tanto focada mais, sabe Mas por quando eu quê? falo Virou trabalho, um tribunal. Mas a gente está falando sobre essas pessoas que ficam criticando, mas na verdade você tem muito trabalho, você tem uma agenda de trabalho. As pessoas Extensa. acham que às vezes a gente está o dia todo ali Não. e não está. A gente tem agenda de trabalho. Eu que não sou ela,
Vocês entenderam que eu não sou ela, né? Boba, pode parar, mas trabalha muito, Eu viu, tenho uma gente? Essa agenda, mulher. eu tenho uma agenda de trabalho e quando nós estamos executando, não dá pra gente postar lá. Nós postamos história, a gente ama fazer história, a gente E a quer. gente grava tudo É, antes e pra tem, postar vlog depois. mas tem hora que a gente quer fazer um monte de coisa pra eles, mas a gente não tem tempo, porque a gente Não tem tem contrato tempo. pra cumprir. Exatamente. A gente fica em gravação, edição, a gente tem dias que a gente precisa realmente dedicar aos projetos que são maiores e extensos, como, por exemplo, a Na Beauty. Eu tive que fazer tudo Eu sozinha. quero que você me fale muito sobre isso, porque você, Natália, ô Natália, vamos fazer o seguinte: nós trouxemos essa semana em Belo Horizonte a Valesca de Oliveira, a Amo. nossa campeã olímpica, e ela escreveu um livro, Outras Redes, né? Você for lançar seu livro, você deixa eu ser a produtora do evento? Claro, Porque vai essa ser um menina é um livro, prazer. gente. Essa menina é um livro, você é um livro, você é um livro. Obrigada. E a primeira foto tem que estar na capa, eu acho assim, a primeira fotinha que tem que estar é da menina. Acho que a primeira fotinha tem que ser a menina. Eu imagino, claro, às vezes os pais não tiram tantas fotos da gente quando é criança, mas é assim, procura uma foto de criança que te Gente, eu me representa. emociono muito, viu? Procura uma foto de criança que te representa. E eu tô te falando isso porque hoje uma pessoa falou para mim que eu disse para ele uma coisa muito bonita, né? Que gravou conosco, mas a gente vai conversando com Deus, o Espírito Santo de Deus vai falando. Coloca uma foto que é aquela foto assim que, quando criança, que as pessoas mais falavam que não ia dar certo. Porque eu na escola, eu tinha bullying, porque eu fui criada sem minha mãe. Eu conheci minha mãe aos 12 anos. E eles falavam que eu era filha de chocadeira. Porque eu não tinha minha mãe para ir na reunião da escola, eu não tinha minha mãe para me preparar na festa da primavera, eu não tinha minha mãe para ir no colégio. Eu não tinha minha mãe. Eu conheci minha mãe com 12 anos, então, quando os meninos falavam que eu era filha de chocadeira, Aquilo te magoava muito. magoava muito, mas eu já desci o melado no nariz, eu já desci o soco. Adoro. Eu já desci o soco. E aí a diretora falava assim: Veroca, de novo aqui na secretaria, porque eu sou de uma época que a gente colocava a gente para a secretaria, só que ela não deixava ficar em pé. A professora levava você para a secretaria quando você fazia coisa errada. Ela falou: senta aí, passa as provas para mim. Eu ficava passando as provas no mimeógrafo. Ah, eu também, gente. Eu Professora, já bati muito na escola. professora Conceição, que já foi para o céu, falava assim: você não é filho de chocadeira. Você tem mãe. Eu falava: um dia eu vou conhecer minha mãe. Que Então, linda. quando eu fui ouvindo a sua história, eu fui lembrando da minha. Porque você é verdade, uma menina negra, uma menina de periferia, tão pequenininha, começou as pintinhas. Que maldade. E os pais não prestaram atenção nisso, porque não prestam até hoje. Infelizmente, hoje o preconceito, a maior parte vem dos adultos, que não buscam informação numa era que é digital. É uma coisa muito simples, gente, abrir o Google, pesquisar, informar suas crianças, educar. E a mãe de adolescentes também é muito importante a gente ter essa conversa dentro de casa, né? Impor respeito para o seu filho, mostrar para ele que, olha, você precisa sim mostrar que você deve ter respeito, mas você tem que respeitar as pessoas. Eu acho isso muito necessário, essas conversas. E eu Que falo, viram homens que não sabem respeitar, né? Vira homens os que não adultos, sabem. essas crianças viram esses adultos que ficam em redes sociais que fazem um absurdo nos E assim, comentários. sabe o que eu acho engraçado? Porque a hipocrisia, vamos falar a hipocrisia. verdade. A hipocrisia de forma bem rasgada. E é uma coisa que não me desce, que não me cabe. Porque a gente é ser humano falho, digno de erros, e quem é perfeito? Só Deus. Então, assim, a pessoa quer militar, quer ir ali colocar a colher na vida do outro sem ter calçado os sapatos dela, pegado o fardo dela e percorrido o caminho que ela percorreu. E nem chorou junto. E eu falo, gente, pra falar de mim, tem que no mínimo percorrer a metade do meu trajeto com os meus pesos, os meus fardos, as minhas sombras, os meus traumas e dores e permanecer vivo. Desculpa aí. Permanecer vivo. Então, assim, sabe? É muito difícil isso. Só a gente sabe as dores que a gente carrega, que a gente leva. Às vezes o que não é nada pra mim, pro outro pode ser muito. Então, se eu acho que eu não vou agregar na vida da pessoa, pra que eu vou falar? Sabe, isso não vai ser uma coisa que vai levantar ela, olha, Veroca, isso aqui eu acho que a gente tá errando. Vamos melhorar nisso? Isso te levanta, é uma crítica construtiva. Mas se não vai ser construtivo, só vai denegrir, e principalmente o que a gente mais vê são mulheres diminuindo mulheres. É o que você tirou da minha boca. É mulheres criticando mulheres. Gente, eu não acredito que nós vamos viver isso até quando? Você não vê homem falando mal de homem. Não Você vê. não vê homem É criticando uma comunidade forte, porque eles Gente, se como assim? protegem. Agora, nós mulheres que deveríamos nos proteger, deixa eu dar um exemplo Até simples. deles, né?
Aliás, nós estamos precisando nos proteger uma das outras, Uma das outras e deles. deles, porque tem os homens aí que são violentos, tem os homens que E são as mulheres tóxicos. ajudam. É. E aí fala assim, por exemplo, não é mãe, merece apanhar mesmo. É. Ai, tanta coisa Chamaram assim aí agora uma desnecessária. famosa linda que teve Ela, filho de maravilhosa. velha. Gente, como assim? E assim, incrível. Inclusive, é uma das minhas artistas preferidas, que eu me inspirei muito Pode nela. falar o nome dela. Ai, gente, eu sou Pode falar, apaixonada. pode falar. Gente, eu amo a Cláudia Raia, Pode não tem falar. como. Sou fã também. Sou fã. Eu lembro que em 2019 eu encontrei ela no Faustão, que eu fazia muita Ai, plateia. que bonitinha. E vou falar de novo de oportunidades. Eu ficava na porta da Globo, esperando qualquer pessoa sair. Eu falava, ai, tudo bem, que bom te ver. A pessoa olhava pra mim e falava, não te conheço. Tipo assim, deve ter se enganado, né? Aconteceu alguma coisa, posso te ajudar? E aí eu virava e falava, ai, você não é aquele rapaz que me deu o seu número, o seu cartão, o scooter daqui? Aí a pessoa falava, não, eu sou câmera. Não, eu trabalho em outro setor, eu sou do setor Você administrativo. falou um negócio que, gente, eu adorei isso.